é um carimbo de lei complementar. Acabou essa discussão, Bruno. Acabou. Não teríamos mais essa necessidade de distinguir uma coisa da outra. É benefício de ICMS? Acabou, né? Subvenção para investimento. E aí, chegamos em 2023, tivemos a afetação, porque houve um novo desdobramento do tema, né? Engraçado é que quando a gente olha esse contexto, o perfil do contencioso ele vai se modelando na medida do tempo. Então, antes de 17, até das questões mais polêmicas era também o preenchimento de requisitos para exclusão e etc. E aí você entra em 2023 com uma nova tese encampada pelo fisco, muito aceita a princípio pelo TRF4, né, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de benefício positivo e negativo, né, sendo que positivo seria crédito presumido e todos os outros, né, isenção, redução de base, etc., serão benefícios negativos. E aí dentro dessa nova perspectiva de discussão, o STJ afetou em repetitivo essa discussão. E curioso, né? A gente está falando de março e abril, mais ou menos, de 23, afetou. Um mês depois, na velocidade assim, absurda, houve o julgamento. Houve julgamento com muita pressão naquele momento. E ali nós tivemos um resultado que teve aquela polêmica, inclusive, na mídia, enfim, do ministro da Fazenda falando que foi uma vitória avassaladora do fisco, etc. E na prática, depois que publicado o acórdão, a gente viu que, na verdade, não. Foi bem meio a meio, digamos assim. Passou bem longe daquilo que foi veiculado na mídia. E, basicamente, acho que o ponto que o contribuinte perdeu naquele momento foi justamente essa distinção de crédito presumido, porque, no fim do dia, crédito presumido está vinculado à violação a pacto federativo, né? E aí encerra a discussão aí. Não tem que falar em requisito, não tem que falar nada, né? E o melhor dos mundos para o contribuinte era justamente isso, benefício negativo também, pacto federativo. Isso foi afastado, então foi uma derrota do contribuinte com relação a esse ponto. Agora tiveram os outros N pontos positivos, né, para os contribuintes, e aqui eu destaco, por exemplo, né, a possibilidade do contribuinte excluir da base, enfim, benefícios negativos, mas com aquela ressalva, desde que preenchidos os requisitos do artigo 30, né, da 12973, desculpa. Ou seja, não foi tão ruim assim, né? Não é o melhor dos mundos, mas é possível sim a exclusão, desde que preenchidos os requisitos. Pois bem, fora isso, um outro ponto muito importante nesse julgamento, que aí entra de novo na discussão da subvenção, classificação, foi uma tentativa da Fazenda ali de impor naquele julgamento que o contribuinte precisava de alguma forma vincular a concessão, a contrapartida, expansão, enfim, de empreendimento econômico. E isso ficou claro que o contribuinte não precisa provar nada disso. Então, aqui houve sim uma tentativa muito evidente da Fazenda de trazer de novo essa discussão que você acaba de colocar aqui, Bruno. Enfim, e aí, né, diante, acho que desse resultado que não agradou tanto assim, surge essa lei, que é o objeto aqui. E essa lei, Bruno, depois que a gente entra nos detalhes, inclusive do processo de habilitação, a gente percebe que foi uma manobra justamente para trazer de novo essa discussão que havia sido encerrada. Exatamente. Então, hoje, respondendo objetivamente, é uma lei específica que concede um crédito para subvenção de investimento. E o pulo está aí, né? Você avaliar, e a tendência é que a Receita fale agora que tudo é subvenção de custeio, por N critérios, né?